Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da primeira semana do tempo comum, dia 12 de janeiro. A família franciscana iniciou ontem a celebração do jubileu dos 800 anos de morte de nosso pai São Francisco, de 1226 a 2026. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, depois da morte de João Batista, Jesus voltou para a Galiléia e pôs-se a ensinar, dizendo: O reino de Deus está próximo. Convertam-se e creiam no evangelho. Jesus percorria a margem do mar da Galiléia e ele viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Segue-me. Imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu. E também Jesus, dirigindo-se a eles, disse: Segue-me. Eles deixaram o pai deles, Zebedeu, com os empregados na barca e também seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, após termos vivenciado todo um tempo rico litúrgico chamado Ciclo do Natal, que teve início no primeiro domingo do Advento até a festa do batismo do Senhor, que foi ontem, depois de todo esse tempo de preparação, agora nós somos novamente convocados pelo Senhor a nos convertermos e crermos no Evangelho. Porque essa conversão é um processo permanente, não é algo estático. O interessante do Evangelho de hoje é que Jesus vai dizer que o reino já está no meio de nós. O reino já está próximo. E esse desejo de conversão não é para que o reino venha, mas é porque o reino já está no meio de vós. E o reino é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Por isso que sempre precisaremos refletir sobre isso, que a fé não vem pelo sangue da família. A fé não vem pela tradição da família ou por uma cultura livresca. Mas a fé vem pelo encontro pessoal com Jesus de Nazaré. E é justamente este encontro pessoal com esta pessoa chamada Jesus de Nazaré, que é um sinal de contradição e que traz a paz e a luz, é justamente este encontro com ele que vai fazer a pessoa modificar a sua vida. E um dos primeiros sinais de que houve um encontro pessoal com Jesus é quando a vida muda. É quando a vida toma outro rumo, outros valores. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro de Samuel, nós vamos encontrar uma história muito interessante de um homem casado com duas mulheres, um homem chamado Eucana, que casa com Fenena e com Ana. E todos os anos eles vão até o templo do Senhor para poder oferecer os sacrifícios, conforme prescrevia a lei. Ana era estéril e Fenena tinha 2 ou 3 filhos. E todos os anos, quando eles iam ali, e Eucana oferecia os dinheiros necessários para que elas fizessem as oferendas, Ana recebia uma menor proporção e Fenena começava então a zombar dela, porque ela era estéril. E Ana se sentia diminuída, com a baixa estima, porque todos os anos era a mesma coisa e ela ficava entristecida. Quer dizer, aquele momento de culto, aquele momento de louvor ao Deus de Israel, era para Ana um momento difícil e também para Fenena um momento de reprimir preconceituosamente a sua companheira. Por isso o Senhor usou de misericórdia para com Ana. Ele concedeu um filho. Aqui está a intervenção do Senhor na história. Porque enquanto nós prestamos os nossos louvores ao Senhor, nós podemos ter não retas intenções do coração, mas podemos estar também com o coração desviado e cheio de outros pensamentos e sentimentos totalmente contraditórios ao Senhor. Daí vem então o convite de Jesus: convertam-se e creiam no Evangelho. Convertam-se. É uma literatura vocacional, onde Jesus está iniciando a sua vida pública e ele começa então a congregar os seus operários, a congregar os seus auxiliares.
E nenhum deles estava à toa na vida. Nenhum deles estava ali perdido na vida, mas todos estavam ocupados no seu ofício. Eram pescadores. E Jesus agora vai redimensionar a pescaria de Simão e de André, de Tiago e de João. Jesus vai ressignificar essa experiência de ser pescador, porque ele vai dizer para eles: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. E por que pescadores de homens? Porque a igreja é uma grande rede lançada, e nessa rede lançada caem peixes de todos os tamanhos, de todas as qualidades, mas chegará um momento que, conforme uma parábola de Jesus, que os anjos virão para fazer a seleção, porque na rede da igreja caem peixes de todos os tipos, de todos os modos. Daí que a igreja, a Santa Igreja Una, Católica, Apostólica, não é uma congregação de homens e mulheres perfeitos, mas é uma congregação de homens e mulheres que tomam consciência dos seus pecados e que, penitenciando-se paulatinamente, vão buscando converter-se e crer no Evangelho. Jesus está iniciando a sua vida pública. Jesus está ressignificando a profissão de Simão e de André, de Tiago e de João. E de pescadores, agora eles serão pescadores de homens. E é interessante que Jesus vai no ambiente de trabalho deles. Jesus se aproxima deles à beira do mar da Galileia, enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão lançando as redes. Jesus vai olhar para eles e fazer aquele convite imperativo: segue-me. E a gente sabe que esse convite não é muito tranquilo. Ninguém segue a Jesus assim da noite para o dia, de modo que um estranho chegue e venha atrás de mim. Não. Primeiro, talvez eles tenham ouvido as pregações de Jesus. Eles tenham vivenciado os momentos de encontro com Jesus, para que depois eles pudessem fazer uma opção fundamental. Porque o que é uma vocação? É uma opção fundamental entre diversas coisas boas, diversas coisas prazerosas, diversas coisas que são importantes. A pessoa ainda vai fazer uma opção fundamental por um segmento que ela não sabe como vai terminar e nem para onde deve se encaminhar. Porque o que é uma vocação se não se colocar nas mãos do Senhor? Incondicionalmente, com toda a liberdade de alma, com toda a consciência de que nós não sabemos o que o Senhor quer de nós, mas que Ele vai conduzindo a nossa história e nós nos entregamos a Ele. Por isso, agora, às margens do mar da Galileia, Jesus começa a selecionar os seus discípulos. E Jesus também é seletivo, porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. A cada homem e a cada mulher é dado, dentro dos seus dons e dos seus carismas e do mistério da sua vida, as condições necessárias para que possa perseguir o seu segmento. E cada segmento é unitário, cada segmento é individual, ainda que tenha o mesmo objetivo: anunciar o reino de Deus, propor o reino de Deus e chamar à conversão. Mas cada vocacionado é uno. Ninguém vai repetir ninguém. Ninguém vai viver a vocação de ninguém. Cada um e cada uma, dentro da sua opção fundamental, vai ouvindo também esse convite do Senhor às beiras do mar da sua vida, com o mesmo imperativo: o reino de Deus está próximo de vós. Convertam-se e creiam no Evangelho. Vem e segue-me. Que esta palavra ajude a você e ajude a mim também, nesse dia de hoje, a refletirmos sobre a nossa vocação e principalmente a de pedirmos ao Senhor a graça de podermos permanecer fiéis àquilo que Ele espera de nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.